Então, boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos então dar início ao estudo da carta de Paulo a Filémon. Depois de Tito, depois da última carta pastoral, a gente vai ler uma carta aqui. Então, vamos fazer a introdução hoje. Como essa carta é só um capítulo, eu creio que hoje vai dar para a gente terminar, né? Então, essa aqui é uma carta particular, uma carta privada. Não é uma carta escrita para uma igreja no geral, não é uma carta pastoral, não é uma carta... Paulo não escreve com aquela autoridade apostólica que ele escreve para as igrejas, mas ele escreve para um amigo, Filémon, né? E o Filémon morava provavelmente em Colosso, né? Na cidade de Colosso. E o motivo dele escrever essa carta é interessante. E Paulo escreve essa carta por causa de um escravo que Filémon tinha. Alguns dizem que esse escravo pertencia a Agripos, mas a carta sendo escrita para Filémon, o escravo realmente pertencia a Filémon. Então o que acontece? O Paulo escreve essa carta para o Filémon porque ele tinha um escravo chamado Onésimo que fugiu e levou alguns bens dele, né? Levou alguns bens embora, causando algum prejuízo para ele. Então, quando o Onésimo chega em Roma, onde Paulo estava preso na sua primeira prisão, o Onésimo se converte, conhece Paulo, serve Paulo por um tempo, e Paulo manda o Onésimo de volta para o Filémon, que também era cristão, né? Então, antes da gente entender o porquê dessa carta e o porquê que ela se tornou uma carta canônica, porque a grande pergunta é, por que uma carta pessoal, né, escrevendo, devolvendo um escravo para o seu dono, por que ela se tornou canônica e foi reconhecida como palavra de Deus, né? Nas outras cartas a gente vê exortações à igreja, a gente vê a autoridade apostólica de Paulo com tudo na sua plenitude ali, nós vemos ali conselhos, doutrina, e aqui é uma carta pessoal, né, com um problema pessoal. E por que se tornou canonicidade? Por que a igreja reconheceu isso, né, através do Espírito Santo, lógico, como palavra de Deus, sendo palavra de Deus? Porque, logicamente, existiam várias outras cartas, né, que rodavam por ali, cartas falsas também, mas essa aqui especificamente, a Filémon. Para a gente entender isso, vamos entender primeiramente qual era a posição ali, o que acontecia com os escravos ali no Império Romano. No Antigo Testamento, nós sabemos que o escravo, ele se tornava escravo devido, às vezes, a uma dívida que ele não conseguia pagar. Então ele se vendia por um tempo para trabalhar para a pessoa que ele devia. E quando era o ano do jubileu, né, ele era solto. A cada 25 anos, todo escravo judeu era solto e voltava à sua terra para que a terra não ficasse sem o dono, os descendentes da tribo a qual Deus repartiu, para que a tribo não acabasse, né? E a família da pessoa também não acabasse. Então a pessoa voltava para a posse da sua terra a cada 25 anos, que era o ano jubileu. Porém, na própria lei existia o seguinte, que existiam certos patrões que eram muito bons, e certas pessoas que não tinham jeito para ser um empreendedor ou para ser patrão, e gostavam muito do patrão, porque às vezes o patrão tratava muito bem o senhor, né? Então o que faziam? Queria ficar com o senhor, dizia, eu não quero ser livre mais. Aí pegava, levava o camarada no batente da porta, furava a orelha dele e dizia, agora eu sou o seu servo para sempre, né? Isso acontecia na lei. Por causa dessas coisas e de outras coisas, muitos dizem o seguinte, a Bíblia e a igreja incentivam a escravidão, porque não leram o resto, né? Sempre é assim, a pessoa lê a parte que lhe convém, não lê o resto, não lê a doutrina toda, não lê o que está acontecendo. Tanto é que em Israel a escravidão era uma forma de pagamento de dívida, não era para escravizar a pessoa. Lógico que a questão da escravidão vem por causa do pecado. Esse é o homem que quer escravizar o outro, quer fazer com que o outro
sirva a ele os próprios interesses. Mas em Israel era uma questão do quê? De justiça, né? De pagamento de dívida, mas mesmo assim o cara voltava, ele não era escravo para sempre, a não ser que ele queria, né? No meio grego era uma outra história, até o Aristóteles chega a dizer o seguinte, que há pessoas que nascem escravas, que nascem para ser escravos, né? Há pessoas que nascem com uma tendência a ser escravos e nunca serão livres. Tem escravos que são escravos mesmo, mas tem escravos que se tornavam escravos por força. Mas o Aristóteles dizia que havia pessoas que nasciam com uma tendência a ser escravos, né? E depois de um tempo, isso foi estudado, né? Foi estudado depois de um tempo e algumas linhas de psicólogos disseram o seguinte, que parece que Aristóteles tinha razão, porque depois que se acabou a escravidão e muitas coisas, surgiram certas coisas que as pessoas querem se escravizar por si mesmas. Uma delas que eles estudaram é a questão dos sadomasoquistas, né? Que eles querem ser chicoteados, querem sofrer disso daí. São pessoas que nascem com essa tendência, que se fossem em tempos atrás seriam escravos, com certeza, né? O vício também... Alguns vícios que aprisiona a pessoa, que a pessoa gosta de sofrer por causa daquilo, né? Sim. Isso Aristóteles dizia, e algumas linhas da ciência comprovam isso, diz que era verdade, né? Mas a questão do pecado do homem, né? O homem começa a se tornar escravo, né? Mas particularmente aqui em Roma, no Império Romano, os escravos eles eram... E a gente vê essa questão da pessoa se submeter a outra, parece que aquilo já faz parte da vida, parece que sem aquilo a pessoa não está confortável. Exato. Parece que faz parte, ela se sente bem, não é que se sente bem, mas aquilo é uma coisa que no subconsciente dela trabalha de uma forma prazerosa. Parece que se ela não tiver por baixo daquela situação, parece que ela não está protegida. Exato. Né? Parece que até a opressão é uma forma dela sentir de proteção para ela, se sentir segura, né? E você vê, o Aristóteles viu isso daí, né? Até a gente vê, por exemplo, esse pessoal que são a parte baixa dos partidos comunistas, né? Eles estão lá para morrer, para apanhar, o que for, e eles se sentem bem com aquilo, né? Os caras vão presos, os caras perdem tudo. Eu tenho gente na família assim, né? E que se sentem bem por estarem lá. E batem no peito e dizem, olha, eu estou com tantos anos de idade, nunca tive nada na vida. Trabalhou a vida inteira no Partido Comunista. E se sentem bem, né? Então, essas observações Aristóteles fez na época dele, né? Então, essa era a questão da escravidão. Em Roma, no Império Romano, os escravos muitas vezes eram conquistados em guerras, né? Ou eram comprados, era um negócio bom, compra e venda de escravos, né? Você vê que, por exemplo, os irmãos de José venderam ele como escravo. E o senhor, o tratamento do escravo dependia muito, variava muito de acordo com o senhor dele que ele tinha, né? Porque o preço de um escravo no Império Romano, em média, era 9 salários anuais. Então vamos por aí mais ou menos o salário. Vamos pôr um salário baixo aqui na América. Põe 1.000, para ficar fácil. Vamos pôr aqui 15 mil dólares, um salário por ano, né? Salário anual. Então se comprasse um escravo, daria em média 135 mil. 135 mil dólares, né? Hoje. Um escravo. Então só gente de muita grana comprava escravos, né? Eram os que eram os senhores, né? Então o cara adquiria, comprava um escravo por 100 mil dólares. Se o escravo ficasse doente e morresse, era um prejuízo, né? Porque o escravo não ia trabalhar para ele 10 anos só, ou 9 anos, ia trabalhar a vida inteira. A não ser que o escravo em Roma, no Império Romano, ele podia comprar a sua liberdade. Tinha algumas maneiras dele comprar, ou de alguma família que comprasse, ou se ele fizesse algo. Ele tinha como comprar a sua escravidão, trabalhava extra, fazia alguma coisa, né? E o que acontece? Então, por causa desse valor, muitos procuravam tratar bem seus escravos. Eu vou tratar bem porque se esse cara morrer, eu estou perdido, né? A outros compravam o escravo e às vezes o escravo não estava muito bem e alimentava bem, o escravo sarava, ficava bem, depois vendia, né? Era um
negócio assim, né? E então tinha duas maneiras do que o escravo, nessa época aqui, em que Paulo está, que ele podia ganhar liberdade. Ou ele comprava a sua liberdade, ou se ele fosse oferecido por um Deus. Nas escavações que fizeram de templos antigos, tem nome de vários escravos que foram oferecidos para os deuses, na parede do templo. Ó, o escravo fulano e tal está livre porque foi oferecido para o Deus tal. Ficava livre. Era uma oferta que o cara fazia para o Deus, oferecia o escravo e dava liberdade para ele. Então, outros escravos ganhavam a liberdade. Por exemplo, teve um escravo que se tornou filósofo, chamava Epictetus, né? E ele era um cara muito inteligente, ele se tornou estoico, né? Estoico era um daquelas linhas que levaram Paulo, quando Paulo foi para Atenas, né? E tinha lá epicureus e estoicos. Esse Epictetus se tornou estoico, mas era um cara muito inteligente, um cara de muita paciência. O senhor dele não era muito bom. Então conta-se que certa vez o senhor dele estava dando um castigo para ele, estava torcendo a perna dele, e ele disse na maior calma: você vai acabar quebrando minha perna. E quebrou mesmo. Ele falou: eu falei que você ia quebrar minha perna. E tem até um conselho que ele dá, isso vem do Epictetus, né, que ele fala assim, falava para os discípulos dele, né? Quando alguém vier falar mal, vier dizer para você que um amigo teu, alguém, falou mal de você, responda o seguinte: essa pessoa falou mal de mim, falou isso de mim, porque ela não me conhece. E se ela me conhecesse, ela ia falar bem pior, porque eu sou bem pior que isso, né? Esse é um conselho que ele dava para acabar com a fofoca, esse tipo de coisa. Mas ele era escravo e depois se tornou livre devido a sua... Isso na Grécia, né? O seu intelecto. Então essa é a situação dos escravos ali no Império Romano. E esta carta de Paulo a Filemon tem uma importância ímpar na libertação dos escravos. Quando os escravos começam a ser libertos, quando começa-se a criar leis para acabar com a escravidão, essa carta aqui tem uma grande influência nisso. Quando as pessoas dizem que a igreja incentivava a escravidão, é justamente por não conhecer o que Paulo escreve, né? No caso dos gladiadores, né? Todos, a maioria eram escravos, né? Eles estavam ali para quê? Para, como é que fala? Interterem, né? Era um entretenimento. Eles colocavam quem? Colocavam os escravos. No caso, né? Eles lutavam, né? Uhum. Dessa expressão que a gente faz assim, né? Uhum. É por causa disso. Os gladiadores lutavam, quem vencia o imperador levantava o dedo e se ele fizesse assim o cara estava morto. Pode matar. O cara estava no chão. Se ele fizesse assim, não, deixa o cara vivo, né? Hoje a gente faz isso e já não sabe mais por quê, mas era assim, vida ou morte, né? Então, essa é a situação dos escravos aqui na época que Paulo escreve essa carta a Filemon. E ela vai se tornar, e a igreja vai reconhecer, vai entender que isso aqui é a palavra de Deus, justamente por causa disso, porque ela tem a questão da conversão, e como nós, como cristãos, na posição que estivermos, se nos convertermos, devemos agir. A questão de como agir em uma situação que nós não podemos fazer nada, e da influência que a igreja teve no mundo, por causa do modo de viver, não tanto pelo falar, mas por causa do modo de viver, né? Então, tendo em vista isso daqui, essa breve introdução, nós vamos entrar diretamente na carta de Paulo a Filemon, né? Capítulo 1. Veja que ela só tem um capítulo, né? É uma carta breve, mas é a palavra de Deus, né? Filemon. Depois de Tito, diz assim o versículo 1: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então,
Áfia provavelmente era a esposa do Filémon. E Arquipo talvez fosse o filho dele, né? Não se sabe. A questão é que aqui eles tinham uma igreja em casa, né? Paulo escreve aqui: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ele diz: a irmã Áfia, a Arco, o nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, né? Então, a igreja que se reunia na casa do Filémon. A igreja naquela época não tinha templos, né? Porque os templos eram só pagãos. Pelo contrário, a igreja é perseguida. Então se reuniu em casa. Não pode escrever a igreja que se reúne na tua casa, né? Assim, comprovando a palavra de Cristo que dizia, né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali estarei eu no meio deles. Por isso, quando o Calvino escreve dizendo assim, que a igreja é invisível, que nós não podemos confiar de maneira nenhuma na parte exterior da igreja, que é o que a briga entre protestantes e católicos, e uma das partes que eles brigavam era isso, que os protestantes afirmavam que a igreja era invisível, que você não podia confiar na igreja por causa da sua hierarquia. Ali não era a igreja, ali era uma fórmula de governo da igreja. A igreja do Senhor, ela é invisível, ela está em qualquer lugar onde 2 ou 3 pessoas se reunirem, né? E que toda aquela hierarquia, todo aquele negócio bonito montado, é um modo de governo da igreja, para melhorar o modo como a igreja trabalha. Mas não é a igreja aquilo, né, que a gente não pode confundir modo de governo de igreja com igreja, né? Nem o nome de certas denominações com igreja, que são coisas totalmente diferentes, né? Então o Calvino dizia isso, dizia: olha, a igreja sempre foi invisível, né? E o próprio Cristo disse: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles, né? Ele disse a Pedro, né, que ele iria até a pedra, sobre essa pedra edificar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, né? A pedra, a rocha é Cristo, a qual a igreja se levanta, né? Então, onde quer que nós nos reunimos, ali há a igreja de Cristo, ok? E aqui no caso eles se reuniam na casa do Filémon. Então Paulo diz no versículo 4 assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então, Filémon era uma pessoa que tinha um bom testemunho de Cristo, né? E a oração de Paulo é para que a fé dele se tornasse eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Então, você veja que a oração de Paulo não era essa, que você prospere muito, que você faça, não, que a sua fé coopere para o pleno conhecimento, né, que há em nós, em Cristo, né? Para que nós possamos conhecer quem somos nós em Cristo, para que nós possamos conhecer o que nós estamos fazendo aqui no mundo, né? O que vamos fazer aqui nesse mundo, né? Eu simplesmente nasci para crescer, trabalhar, casar, ter filho e morrer. Só para isso que eu nasci, né? Então Paulo fala: olha, que você cresça nesse pleno conhecimento, a tua fé te leve ao pleno conhecimento do que há em nós em Cristo, né? Do bem que há em nós, né, para com Cristo. Depois do versículo 8 ele diz assim: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Então Paulo fala para ele: olha, eu sei que com você eu tenho plena liberdade e teria liberdade de te dar uma ordem como apóstolo, né? Porque nós vemos que aos apóstolos Cristo deu certa autoridade para o começo da igreja, porque todo começo de ministério é assim. Você veja que no começo do ministério do sacrifício no Antigo Testamento, logo ali no começo foram oferecer um incenso
que não tinham o que Deus mandou, colocaram coisa diferente, morreram. Né? Porque todo início precisa se mostrar que Deus está ali mesmo e dizer, ó. Abel e Caim. Caim e Abel. Foi levar uma coisa que não era de acordo com isso também. Deus não aceitou. O Caim, Caim era mau, né? E foi oferecer a Deus, não, não quero só sacrifício, não. Se converte que eu aceito, né? Então, todo começo de ministério é assim. Você veja que Pedro, por um exemplo, quando chega lá o Ananias e a Safira, né? E mentiram, morreram os dois ali. Pedro falou, ó, você não está mentindo para Deus, você está mentindo para o Espírito Santo. Você vai morrer. E o cara, pá, cai morto. Né? Chega a mulher dele, ó, ali estão os pés daquele que enterraram seu marido. Você também vai com ele. Pá, morreu na hora. Né? Então são certas autoridades que Deus deu aos apóstolos, para o começo da igreja, para Deus afirmar ali e dizer, olha, sou eu que estou fazendo isso. É porque aquela palavra onde Paulo diz, né, eu entrego ele para Satanás, né? Aquela palavra é muito... Palavra dura, né? Quando Paulo falou, entreguei fulano, Paulo entregou um bocado deles a Satanás. Pô, se aquele lá entreguei para Satanás, ele aprendeu a não blasfemar mais, né? Então, são autoridades que Deus deu aos apóstolos no começo. Então, Paulo, escrevendo a Filemon, disse, eu poderia te ordenar, mas eu preferi escrever para você em nome do amor, né? Sendo que sou Paulo velho e agora sou prisioneiro de Cristo. Então eu vou descrever uma carta amorosa. Ordenou, né? Não vou te ordenar nada porque nós somos amigos, né? Não vou usar a minha autoridade apostólica, né? Esse cara é inteligente, cara. Melhor obedecer. Meia palavra basta. É. Aí Paulo escreve assim, sim, solicito-te em favor de meu filho, Onésimo, que gerei entre algemas. Ou seja, Paulo preso, gera Onésimo, prega para Onésimo, converte, discipula ele, né, e creio que batiza Onésimo lá, né, que era o fugitivo de Filemon. Ele diz assim, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas, que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Então, Onésimo era escravo de Filemon. era escravo de Filemon. Então, o que acontece? Paulo escreve aqui, ele era inútil outrora. O cara pega e foge, ele era um escravo, ele foge, leva alguns bens de Onésimo, ainda leva o dinheiro que Onésimo talvez deve ter comprado ele, que Filemon às vezes deve ter comprado ele, e leva alguns bens de Filemon, e chega lá e se converte. O que Paulo faz? Aqui é a pregação da pessoa que se converteu. Às vezes você ouve um certo testemunho dizendo o seguinte, quando era do mundo eu roubava, eu fazia isso, e você devolveu o que você roubou depois que você converteu? Aqui é uma coisa séria, porque Paulo falou, você era escravo dele, não era? Você fugiu, não fugiu? Você é de Cristo agora? Você foi comprado, você vai voltar lá e vai ficar com ele. E são coisas que às vezes nós não observamos, né? Então, muitas pessoas, às vezes, quando dão testemunhos, eu fico observando e fico falando, muito bem, mas eu quero saber agora. Foi pelo menos dar uma satisfação, não é? Ele dizia, ó... Igual o Zaqueu fez, né? Se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Por quê? Porque na lei lá no Antigo Testamento dizia o seguinte, se alguém roubar um cabrito de alguém, vai devolver 4. Né? Se alguém roubar um animal de alguém, vai devolver 4 vezes, 4 animais. Então Zaqueu, você vê, Zaqueu conhecendo a lei, fala, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes. Porque é assim que diz a lei. Quer dizer, o cara converteu mesmo. Né? Converteu tanto que não, agora eu vou seguir a lei. Né? Ainda não era a época da graça ainda. A gente, pelo menos a gente já teve experiência de ver pessoas assim que, depois que se converteram, passaram por uma chamada prova, né? O pessoal fala chama prova, né? Mas praticamente tudo aquilo que a pessoa adquiriu que não foi de uma forma lícita, foi embora, porque acho que Deus quer trabalhar, Justiça, né? Trabalhar de uma forma que ele comece uma nova vida de uma forma
honesta. Então você vê que não, aquilo que traz, que faz parte de uma coisa que não foi agradável a Deus, geralmente o Senhor permite passar pelo aperto para se aquela livrar coisa ir daquilo. embora da vida e você começar de novo com uma nova Vinho novo e outro de novo. De novo. Então você vê, o Paulo, o que aconteceu com o Onésimo foi isso. Né? Paulo falou, olha, Paulo falou assim, eu queria manter ele aqui comigo para ele me servir na minha cadeia como se fosse você, porque eu sei que você viria me servir. Então ao invés de você vir, deixa ele. Mas eu não quis fazer nada por imposição, senão a sua bondade ia ser de obrigação. Eu quero que você faça as coisas de sua livre e espontânea vontade. Então eu estou te mandando o Onésimo de volta, ele é teu escravo. Ou seja, então agora o que aconteceu? Eu fugi, eu levei os bens do meu patrão, fui embora, tal. Eu me converti, estou na graça, estou beleza. Não. Peraí. Eu fugi, eu sou escravo, eu levei, vou lá devolver a minha vida e devolver ainda o que eu fiz. Então, essa carta nos ensina isso, né? Ou seja, como foi que eu me converti? Eu prejudiquei alguém? Eu fiz mal a alguém? Essas coisas, se eu puder, se você não puder, essa pessoa já morreu, ou se a pessoa está longe, se não tiver como, ok. Mas se tiver como a pessoa refazer certas coisas que ele fez no passado de errado, é a coisa mais certa a se fazer. Voltar atrás e dizer, olha o testemunho do cristão, né? Olha, outrora eu fiz isso, eu não conhecia Cristo, e não era porque eu não conhecia Cristo, é porque era um sem vergonha mesmo também, né? Porque tem muita gente que não conhece, não faz isso, e eu fiz, mas Cristo mudou a minha vida. Eu deixei de ser um sem vergonha, e agora sou servo de Deus, e sei que eu tenho que te devolver isso aqui que é teu, não é meu. Isso até é um ensino dos pais, para nós pais. Se um filho ele chega com alguma coisa que não pertence, ele tem que ser instruído e corrigido para que ele devolva. Exato. E se for uma coisa que ele tem que passar vergonha, ele tem que passar para ele não fazer de novo. Exatamente. Isso é muito importante para É. a criança. Porque- Porque O pai as- sempre ensinou isso lá em casa. Isso é muito importante. Eu lembro que uma vez eu peguei o bombolê ainda, não sei se vocês lembram o que é. Eu lembro. Trouxe escondido, pequenininho, ele fez, passei uma vergonha de ter que ir lá devolver na frente dos amigos. Mas e não tudo, faz de mas novo. nunca mais. Faz. Cria o caráter E da era uma criança. coisa tão simples, mas a vergonha, não, vai lá devolver. O caráter, né? Que cria o caráter da criança. É, Eu roubei meio saco de milho. agora vamos começar a jogar o podre. Então, confessar Meio que saco de milho. você Não. culto de confissão de Não, pecado. era no jardim Liberou pra ainda, mim meu não Deus, a tem que vergonha de voltar chegar lá no aquilo lá. fazendeiro. O papai já tava com meio saco de milho dentro do carro, não tem que voltar lá. Já viu? Aqui, Não, foi aqui Mas é coisa que não esquece, Não né? esquece nunca. Aqui nas fazendas, eles têm o costume, né? Nas fazendinhas aqui, de Bethel. Antes era assim, agora eu não sei se faz isso mais. Mas o pessoal, eles diziam assim, tantas espigas você leva assim, e deixa né? tanto. E aí uma vez uma pessoa que era conhecida minha, falou que uma outra amiga dela foi lá e falou assim, mas não tem ninguém aqui, vamos levar é muito, e deixa só o dinheiro. Quer dizer, Só que Deus vê, né? desonestidade, né? E eu Essa acho pessoa não é cristã, não. Mas, que tudo que independente vem de qualquer fácil, isso, vai né? fácil, porque Deus não abençoa. O prejuízo é maior. A gente Eu só estava penso no que tá lixo de ganhando. Orabel e lá no lixão tinha uma caixa de bombom. Quer dizer, estava escrito lá para ajudar as crianças com câncer. Câncer é uma palavra. E tinha lá, nós trabalhávamos 5 caminhões, tinha 3 que era assim, uma situação complicada, cara. E a caixa foi embora assim, Você vê? e o potinho, nada. Já pensou? Ah, rapaz, agora Só que Deus pesa, não fica nada em branco. Não fica. não ficou não, rapaz. Não é nada Quer dizer, talvez não seja isso, mas que eu tô lembrando aqui agora. Mas você vê, essa questão do americano deixar essas barraquinhas com legumes e o vaso com dinheiro para você poder pegar o troco, isso aí é por causa da influência cristã aqui na América. É por causa dos puritanos, se você ver a história dos puritanos que estavam aqui, o modo como ensinaram as crianças, o modo como ensinaram os filhos, a ser cristão, Honestidade, né? honestidade. Isso é algo muito sério, né? Isso é algo, você vê, é um país cristão, né? Aí você vê aí, hoje, mesmo hoje, os Estados Unidos estando na decadência que está, a influência do cristianismo no meio deles, olha a influência o que é. Né? Então, a nossa influência na sociedade, porque no nosso Brasil, infelizmente, o povo quer mudar da noite para o dia. Começa a mudar você na tua casa primeiro, com o teu filho,
O navio da sua influência Gerson, leva vantagem. Leva vantagem em tudo, é a lei do Gerson no Brasil, né? Rapaz, o cara do... Desculpa só interrompendo. Passou, né? O cara com botijão de gás, né? Um carro de botijão de gás, o cara estacionou um caminhãozinho, um caminhão pequeno, devia ter uns 30 botijão de gás. E para subir, né? Para fazer uma entrega, né? Passou um camarada, o camarada ficou olhava, ele olhava, coçava a cabeça, passou um carro, ele pegou o botijão, botou no carro e foi embora. Um botijão de gás. É complicado. Então, O menino que trabalhava comigo vendendo água, se eu não estivesse contando, eles era fileira de 7. Ah, Só que se você espalhar e colocar, fica fileira de 6, para eles comerem um para vender. já pensou? Aconteceu muito nos botecos. O garrafão de água mineral de 20 litros. Então é uma coisa Só tão que essa mínima pessoa e traz um vai, prejuízo tão pensa grande. que está ganhando, né? mas lá na frente a pessoa perde, nem, depois não sabe nem o que me aconteceu, não sabe nem o que, né? Eu tenho uma... É, porque eu já roubei de brocha dos outros, que eu já paguei. Rapaz, o que os caras aplicaram? Agora eu parei de comprar, mano. O que eu já paguei? Eu paguei com juros, mano. Agora que eu tô lembrando aqui. O que homem semeia, homem colhe, né? Esse negócio é É muito verdade. sério. É Essa, sério. essa questão da Esse pano que eu roubei integridade, do Chico. a questão da integridade é um negócio muito sério. Pensa. Há muito tempo atrás, quando eu cheguei na América, eu tive conhecimento de uma pessoa conhecida que deu um sul numa outra porque bateu no carro dela. Mas ela não machucou a ponto de dar o sul. Disse que tinha sido lesada, alguma coisa na coluna. O que aconteceu? Eu acho que recebeu o dinheiro da época. Mas hoje a pessoa está com um problema seríssimo. Deus, não fica nada. E não consegue consertar. E não foi da batida. Então, essa questão da justiça é um negócio muito sério. Isso não é gente. brincadeira. É muito sério. Não é brincadeira. Né? Então, veja só, versículo 15. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Então, Paulo fala, olha, Deus sabe o que faz. Né? Ele era mau, tirou de você por algum tempo, você tem para sempre agora. Né? Ele disse, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. esse versículo 18 demais, né? Agora aqui são duas coisas, você vê. Paulo sabia que não adiantava ele querer lutar contra uma sociedade escravagista que era algo comum. Como é que você vai lutar com uma coisa que é comum, num lugar que esse Paulo sabia que é errado? A escravidão, logicamente, sabia que era algo errado, não mais do jeito que era feito. Então, o que Paulo fez? Paulo não vai lá para a rua com cartaz, né? Oh, vamos libertar os escravos, ou vamos fazer uma revolta para libertar os escravos. Não. Paulo usa a vida dele como exemplo, enviando a um irmão, mostrando para o mundo que a igreja é diferente. Então Paulo pega e diz para ele assim, ó, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo. Olha o que Paulo fala. Eu estou te mandando ele para que você sempre para que você receba ele agora, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Ele não tinha a mínima noção do ato gigantesco Que ele estava fazendo aqui. mas quer dizer, a ideia da gente quer mudar o mundo começa dentro do seu espaço. Né? Aqui nós, Então aqui ele está mudando só o espaço dele. dele, é Ele não assim que tinha, se começa. por mais inteligente, por mais sábio que fosse, Não tinha noção do que isso ia acontecer no mundo futuro. que seja naquele mundo dele lá, aconteceu. Então, Você vê que a a abolição... prova de que a gente tem que tentar mudar o nosso Não, mundo. primeiro em nós. A abolição da escravatura total chegou agora, no século XIX. São 18. 1700, século XVIII? 18, 19, por aí, 19, 1800 e pouco, século XIX. Quer dizer, são 1800 anos depois que Paulo escreve isso aqui e toma essa decisão
que acontece aquilo que Paulo fez. Quer dizer, como diria o Goethe, Goethe é um filósofo alemão, né? Ele dizia assim, a frase dele é assim, é indispensável, agora não, é urgente, Goethe dizia assim, é urgente não ter pressa. Ou seja, é urgente que nós não tenhamos pressa. Porque a mudança nós queremos que aconteça amanhã, mas não é assim. Situação do nosso país. Né? Não é assim. A situação do nosso país chegou ao que está hoje por 60 anos de doutrinação comunista lá. Os caras tiveram paciência. Os caras do mal tiveram paciência. Agora nós, que estamos buscando algo do bem, queremos que mude da noite para o dia. Não é assim. Então, se na nossa casa, no nosso meio, nós não fizermos e mostrarmos para o mundo como é que se faz, não vai mudar. Não adianta eu ir lá e pedir para... Não adiantava Paulo ir lá e chegar para o imperador de Roma e dizer, você está errado, porque não pode escravizar o homem, porque o homem foi feito livre por Deus. Porque a carta está tudo dizendo aqui está tudo dentro de uma casa, essa história aqui, né? Dentro de uma casa, de uma igreja, uma casa em Colosso. Está tudo num localzinho bem... Você vai diminuindo, vai ficar um pontinho no meio do nada. E hoje nós estamos lendo aqui nos Estados Unidos. Né? E teve influência na abolição da escravatura. O tempo nosso não é o tempo de Deus, né? Não é. Às vezes a gente pensa, eu quero agora, Senhor, mas para Deus não é o agora. O Abraão não sabia que a gente ia estar aqui um dia. E somos filho dele. Abraão nem sabia que existia a América. Ia ser como as estrelas, né? Os filhos. Está aqui, né? Estamos todos aqui. Então, coisas que nós fazemos no nosso dia a dia vão contar para o futuro, tanto bem como mal, você pode ter certeza. Né? Você vê que, olha, eu dou risada que às vezes eu falo para o pessoal que eu sou, os americanos, sou descendente italiano, né? O que o americano passa na cabeça dele? O cara lembra logo o Al Capone. O cara fez um mal pra caramba, ferrou todo mundo. Né? Mussolini e Al Capone. Mussolini e Al Capone, é o que o pessoal lembra quando fala italiano aqui na América. Né? É máfia. É máfia ou é o fascista? Mata. Né? Mata ou mata? É máfia. Ou é o mafioso ou o fascista, quer dizer, os caras fizeram mal. Nós brasileiros estamos aqui na América hoje. Daqui a 100 anos, o que estamos falando de nós aqui? Meu Deus. Já estão. Oh, Deus. A influência, Qual foi a influência do meio brasileiro aqui? A mídia mostra só o quê? contribuição. Qual foi a contribuição? Você vê que o sul do Brasil, eu estava vendo lá o Vale Europeu, né? Tem trabalho, não tem roubo, não tem sal. A influência daqui uns 100 anos, aqueles 40 de santo, de americano, de qualquer lado. Já Quem pensou? sabe não. Não é? Quem sabe não. Então, Lá no depende lá no muito. Sul tem ali os chamados quistos raciais, né? Aquela turma da Europa ali, então é um grupo muito fechado, não é todo mundo que entra, não. Você vê que, por exemplo, no sul do país, no caixa eletrônico tem opção de alemão, português ou italiano, no caixa eletrônico. É um lugar limpo, um lugar tranquilo, né? Os europeus vieram com outra ideia, falando, nós vamos aqui trabalhar e vamos fazer o Mas o que a nosso... pastora está falando também. Fizeram para eles só. Foi para eles, é a Europa, por isso que Não chama é Vale um Europeu. povo- Não é um povo... a Difícil gente para entrar. dava caminhão no Brasil e é um povo cá para nós, hein? Fechado, fechado. Fechado. Oh, tô falando, né? Não, o gaúcho, meu Deus do céu, você é Não, gaúcho. eu não sou gaúcho, não, eu sou de Santa Catarina. O gaúcho é. Você é de Santa Catarina, então o Vale Europeu lá, você vê como é que é, né? Ali no Tem Pomegrão, bastante italiano, Agora, Pomerode, aqueles lugares ali. Eu tô falando